Fala pessoal, Thiago Fescher aqui, mais um Sim Pode Ouvir. Vocês já sabem, quando eu tô aqui o tema é educação, é capacitação, é corretagem de seguros. Então hoje eu tô recebendo um cara muito especial, um cara que fez parte da minha história até, porque é o que eu tava conversando com ele. Eu acho que é a primeira pessoa que eu vi falar de capacitação, de educação. Fiz treinamento, pra você ter uma ideia, na Marítima Seguros com você. Então, seja bem-vindo, André Santos, da Treina Segue. Posso te cumprimentar oficialmente? Lógico. Legal, Fica Thiago. à vontade. Aí eu queria que, para a gente começar, você explicasse quem que é o André Santos. Tá bom. Thiago, primeiramente, obrigado aí pelo convite, viu? Fiquei muito feliz de poder participar junto com você. Eu entendo que qualquer tipo de disseminação, divulgação do conhecimento, eu sou totalmente partidário, então fico feliz de poder estar aqui junto com vocês nesse teu canal, que já está tendo bastante sucesso. E é isso, né? Então, para falar um pouquinho de mim, começando de mim, quem é o André Santos, então eu vou me considerar primeiramente, né, como um corretor de seguros, né? Eu tenho uma formação em corretor de seguros, tenho corretora de seguros, costumo dizer que sou muito grato a essa profissão, até porque o pouco que eu tenho é oriundo dela, né? E começou como corretor? Comecei como corretor, né, abri minha corretora, porque assim, né, contando rapidamente, eu tive uma oportunidade. Fui convidado por uma pessoa que estava abrindo lá uma assessoria de seguros, algo parecido, e ele tinha que montar um time de vendas e me chamou. Eu trabalhei numa empresa que ele trabalhava tal, e eu entrei no mercado de seguros. Aí aconteceu aquilo que acontece com muita gente, o bichinho do seguro entrou no sangue, nunca mais saiu. Eu fiquei nessa empreitada com essa pessoa durante uns 4, 5 anos, e aí resolvi abrir a minha corretora, a Megapolis Corretora de Seguros, abri a corretora em 96, e comecei a vender seguros, dei continuidade naquilo que eu já fazia, mas um negócio sendo meu. Passei as dificuldades que todo novo corretor enfrenta, né? De empreender, de fato, mas continuei fazendo e depois de um tempo na corretagem, eu tinha algumas pessoas que vendiam para mim, eu comecei a aplicar alguns treinamentos internos na equipe e comecei a perceber que o pessoal gostava e que eu, mais ainda, comecei a falar, bom, acho que a coisa, eu tenho, acho que um algo a mais para fazer aqui. Foi quando eu resolvi montar um curso de vendas de seguros, e aí também vi nisso uma oportunidade, porque quando eu assim, veio essa inspiração, poxa, por que não montar um treinamento de vendas e tal? Eu pesquisei e vi que o mercado não tinha. O mercado estava muito voltado para treinamentos mais de produtos, de conceitos, uma coisa mais técnica, vamos dizer. Isso foi que ano, mais ou menos? Então, eu abri a corretora em 96, eu estou falando isso lá pelo ano 2000, 2000 e pouquinho. Já faz 25 anos. Isso aí. Aí eu falei, bom, tô vendo uma oportunidade aqui e tal, e lancei um primeiro curso. Foi curioso que eu levei esse curso, na época eu tinha como corretor uma parceria forte com a Porto Seguro, né, e levei na Porto. Falei, olha, eu tenho um treinamento de vendas, na época era o Montoro, né, tudo, até porque eu tinha 8 anos, né? Comecei cedo. E aí eu falei com o Montoro e o Montoro falou, olha, traz esse curso aqui, eu vou passar, você faz uma apresentação para os meus gerentes e se eles entenderem, a gente coloca você na malha de treinamentos da Porto Seguro. E assim foi feito. Fiz o treinamento, foi aprovado, comecei a fazer com a Porto, mas graças a Deus, Thiago, foi muito rápido tudo isso, porque uma vez que comecei a fazer os treinamentos com a Porto, logo veio o Sincor, né, o Sincor, já comecei a fazer coisas com o Sincor, na época Leôncio de Arruda, e assim foi indo. E aí algumas pessoas que faziam os treinamentos, participavam de treinamentos do Sincor, começavam a me chamar, olha, você não faz para minha corretora, você não faz assim. E aí, graças a Deus, em 2003, eu abri a Treina Segue, treinamento em seguros, né? E de 2003 para cá, eu continuo, então, me dedicando 99% do meu tempo com a Treina Segue, e mantenho a corretora de seguros, que eu chamo de meu laboratório, né? Um mercado muito dinâmico, muita coisa acontece, seguradora que compra seguradora, a gente pega aí, né? Enfim, essas várias coisas que acontecem no mercado, eu tenho a corretora ali para eu poder não me afastar, porque a corretora me dá esse lastro de eu poder falar da venda de seguros de forma atualizada. Então, o André Santos é isso. Eu sou um corretor, eu sou hoje uma pessoa que tem uma empresa, além da corretora, de treinamentos, que eu sou também apaixonado. E estamos nessa linha aí de falar sobre venda de seguros. Cara, não, eu achei muito curioso, porque eu nunca imaginei que você tivesse uma corretora, mas faz sentido para você ter sim, a prática, né? Inclusive, olha que
porcaria. Hoje eu acordei rouco, né? Mas tudo bem, vai ficar meio... Mas não tá dando para perceber, como não. é que chama viu? da nossa época lá, o que lia a Bíblia? Como é que chama, João? Não é dessa época, né? É que fazia com o William Bonner lá, o Cid Moreira. Ah, Cid Moreira, vai sim, ficar sim, um sim, sim. negócio meio Cid Moreira. É, eu sou apaixonado por venda. Eu acho que, puta, cara, assim, venda é a origem de tudo. Sim, com Tem certeza. aquele pessoal que fala assim, mas Não, tem outras áreas importantes pra caramba na corretora e tal, Perfeito. mas a venda é meio motor do negócio ali, né? O que faz funcionar. Absolutamente. E eu tenho uma oportunidade de perguntar um negócio pra você que é muito legal, tipo assim, em 96, como é que era a venda de seguro? E em 2025, como é que é a venda de seguro? Faz essa cronologia, o que mudou, como é que era, como é que é hoje e tal. E sei lá, né? Depois a gente fala o que vai ser. Sim, sim. Conta pra mim essa história aí. Olha, eu entendo que existem alguns conceitos, né, de vendas que não mudaram. Eu acho que a gente, primeiramente, partindo disso que você falou, né, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho uma frase que diz que empresa forte é a empresa que vende. Não adianta você ter lá 8 andares, departamento jurídico, pessoal e não vender. Você vai ter que ter a venda como realmente a locomotiva do teu negócio. Então aqui já fica a dica aí pro corretor que nos assiste, né? Tem que pensar de fato na venda. Isso que é a mola propulsora do teu negócio. Como você disse também, não posso desconsiderar as áreas que dão back-office ali, então até o próprio atendimento a sinistro, até uma própria... poxa, eu preciso controlar as apólices que eu tenho. Pós-venda, enfim, tem todo né, uma atividade administrativa, mas que só existe mediante a venda. Não tem venda, não tem sinistro, não tem venda, não tem emissão de apólice. Né? Então a venda é a propulsora. E aí, os conceitos que eu entendo é o seguinte: primeiro, tem que ter essa cultura comercial. E essa cultura comercial, em falando da venda nesses anos todos que se passaram, o que de fato mudou, ao meu ver, foi a tecnologia. Mas não de forma disruptiva, né? Vou fazer tudo diferente. Não, eu posso continuar, e eu faço, sim, penso, até mesmo como é que a gente fazia lá em 96, eu visitava muito cliente. Então eu fazia uma venda de visita, na época eu buscava os 4 cheques. Né? Tinha que ser 4 cheques de pagamento, não é isso? É isso aí. Via azul, via amarela. Então era uma venda no qual eu tentava buscar o relacionamento, e assim também entendo que a venda do seguro deve ser através de bastante relacionamento, e porque tem o fator segurança, credibilidade, tudo isso, fator inclusive informação que você passa, né? O melhor segurado é aquele que pensou em seguro, pensou em você, porque confia em você. Então essa venda aqui, então... Anota o corte aí, João, isso aí ficou bom. Era uma venda muito voltada para o presencial, muita renovação sendo feita por telefone, então a gente tinha nosso time ali que fazia as renovações. E o que mudou? Eu acho que entrou bastante tecnologia, então isso eu vejo de forma positiva. Aquele cliente que eu tinha aqui, eu posso manter esse relacionamento com ele também através de tecnologia, me mantendo mais frequente na cabeça dele, disparando aí e-mail, fazendo algumas ações. Eu posso fazer hoje uma reunião que eu tinha que até ela, eu posso fazer ela de forma virtual, por que não? Não é isso? Então o que mudou, eu vejo só que é a entrada da tecnologia, mas entendo que de forma incremental, me ajudando, e quando eu falo, por exemplo, na prospecção, eu posso botar bastante tecnologia hoje, eu posso usar o LinkedIn, por exemplo, para me ajudar. Enfim, eu acho que os conceitos básicos continuam, o que mudou foi a entrada de tecnologia e mais do que isso, para concluir, para poder ter objetividade. A jornada de compra também, esse cliente hoje também, ele também pensa de uma forma diferente, ele já não quer mais tanta interrupção por telefone, ele prefere um WhatsApp, ele também consulta muito, ele vai no Google, então também tem que olhar para esse razão de ser do negócio que é o cliente e respeitar tudo isso. Então eu tenho que estar presente na mídia social porque ele consulta, eu tenho que usar ferramentas digitais para poder falar com ele, e eu acho que é basicamente isso. Eu estava conversando com o corretor esses dias, ele falou um negócio que eu achei interessante, porque esse negócio de mídia social eu sou zero, né? Eu sou zero, cara, tava fazendo uns vídeos aqui porque me botaram num desafio e tal, mas é muito difícil para mim. E ele falou assim, a minha mídia social não é para captar cliente, tem a palavra da moda agora, né? O lead. Não é para captar lead, é para ser uma vitrine virtual. Eu falei, como assim? Não, o cara vai me conhecer, ele vai entrar, o meu Instagram me valida. Sim. Eu falei, porra, que legal, cara. Perfeito. E nesse sentido, você falou que os conceitos de venda não mudaram muito e realmente a venda é um negócio, né? Meio que ela permanece ali no tempo, né? Mas
a tecnologia mudou muito. Sim. E você não acha, te provocando, tá? Para a gente Tá bom. criar uma conversa. Você não acha que os produtos não mudaram o suficiente, que o cliente mudou? Então, isso já existe todo um trabalho de regulamentação do setor mesmo, né, de abertura de mercado. Então, a gente pega hoje, em termos de mudança dos produtos, né, mais ou menos, Thiago, na minha visão, mais ou menos, Tá. porque existe, assim, um mercado mais conservador, né, mas você vê, por exemplo, seguradoras que hoje entram, que é totalmente digital, seguradoras que entram hoje com uma proposta diferente de venda também. Olha, eu vou fazer o seguro do teu carro por mês. Não tem nada, né? Tem algumas Bem, entrantes aí, né, insurtechs, enfim, que estão entrando já propondo algumas mudanças, mas num mercado que é um mercado que tem a sua característica também, né, de não ser um mercado também, porque tem alguns riscos como seguradora também. Eu sempre falo isso, né? Até que ponto, né? Eu acho importante sim se pensar nisso tudo, mas a seguradora tem uma responsabilidade muito grande também, né? Do que ela vai colocar no mercado, ela tem que se precaver também. Poxa, será que isso que eu estou colocando não vai me gerar uma fraude mais fácil? Porque é aquilo, né? Um sinistro, a seguradora entra com um dinheiro muito maior do que o prêmio que foi pago. Cada sinistro, né? É uma forma de falar, opa, então uma boa seguradora, ao meu ver, é aquela que administra bem, que analisa bem o risco, né? Faz uma análise de risco muito interessante e isso mudou. Por exemplo, você pega hoje perfil, vamos falar do tradicionalzão aí do automóvel. A gente no começo lá eram muito mais perguntas, muito mais isso. Hoje as seguradoras estão tentando diminuir isso. Verdade. Estão diminuindo as Chegou a perguntas. 15 perguntas. Porque também. Então, hoje já você pega. Tem seguradora que faz aí com 3, 4 perguntas. Entendeu? Acabou. O resto ela responde por trás. Ela já sabe a resposta, não pergunta mais. Então a tecnologia também ajudando no setor, né? Mas eu quero até resgatar só uma coisinha que ficou na minha mente aqui que eu queria te falar daquele negócio do corretor e da venda, né? Claro. A minha dica é a seguinte, quando eu falo em venda, né? Eu não posso esquecer dos meus princípios. Cara, pega o telefone, liga para o teu cliente, visita. Eu não vou ficar só nessa de mídias sociais. Eu tenho que tomar um cuidado disso. Não, agora eu vou fazer. Não, eu estou plenamente de acordo com essa pessoa que falou com você que eu tenho que ter alguma coisa, porque senão eu estou fora. Meu cliente está na mídia, ele precisa me ver. Mas eu não acho que isso substitua não, o teu trabalho de venda, tá? Entrar em contato, separar segurados para você entrar em contato, oferecendo outro produto, prospectar, novos negócios. Então a venda usa-se tecnologia, mas não vamos esquecer o raiz, né? E em termos de mercado, eu acho que o mercado em algum momento vem mudando, acho que não tão rápido, mas em função da característica mesmo, sabe? De ser mais conservador, enfim, mas tem mudança sim, tá rodando aí. O Walter teve aqui, o Walter Polido, e aí ele até me deu uma bronca que eu levei assim pro resto da vida, ele tava falando da flexibilidade do mercado, pô, agora liberou condição geral, então, né, tá um pouco mais livre para a seguradora e tal. Aí eu falei para ele assim, eu acho inclusive que a SUSEP, ele falou, SUSEP nada, cara, tem que ser a seguradora, o nosso mercado, a gente tem que propor cobertura, então eu acho que o corretor está um pouco mais protagonista nesse meio do caminho, mas você tem razão. Eu sinto que a seguradora ela tem ela está se precavendo muito, né? Ela está sentindo como é que as coisas estão acontecendo, então, porque o risco é gigante. Mas vamos falar de venda. Vamos lá. Venda é sensacional. A gente tem produtos muito bons, né? Sim. Eu nasci no seguro, cresci no seguro, eu devo ter, sei lá, umas 12 apólices no meu nome. Então, eu falo com muita paixão, eu gosto do produto seguro. Mas não é assim com o público na maioria das vezes, né? Qual que você acha que é a maior dificuldade para que o corretor que tem essa paixão pelo seguro, que venha, que consegue enxergar a importância desse produto, passe para um público que, às vezes, me parece, eu posso estar errado, me corrija, não está preparado para ver a importância desse produto? Aí que eu acho que o papel fundamental, sim, desse corretor, ou do canal de distribuição, ou seja, dos agentes de venda, vamos assim dizer. E de acordo com tudo isso que a gente está falando, olha que legal, que a coisa acho que vai aqui na minha cabeça se juntando o que a gente está dizendo, né? Entra aí, então, respeitando um pouco mais esse consumidor e que muitas vezes ainda não enxerga aquilo como efetivamente necessário, um pouco de educação desse público, né? Uma venda mais educacional, que aí, por que eu estou falando que junta tudo? Aí as mídias sociais, aí você usar a tecnologia pode te ajudar no que diz respeito a você começar a ter mais conteúdos educativos.
E mais numa linha de uma venda onde o corretor tem que também começar a respeitar a jornada de compra, mostrando o seguinte, não fazer um foco tão grande no produto, sim fazer um foco mais na necessidade, na dor. Legal. Poxa, por que eu compro um seguro de vida hoje? Então tentar vender isso mostrando o propósito. Pô, você já parou para pensar na importância de ter uma reserva financeira específica para te proteger contra 4 riscos? Vamos lá, doença grave, invalidez, afastamento temporário ou morte prematura. Então é uma venda que aí a gente vai modernizando tudo isso, olha, saindo um pouco do produto, indo muito mais para as dores, para as necessidades e fazendo isso de uma forma educativa, para poder criar essa consciência, porque o cliente só vai comprar se de fato ele vê que aquilo é necessário. Isso para quaisquer produtos que a gente venha a falar, não é isso? Então acho que o corretor tem que se adaptar nisso, fazendo uma venda mais educativa, e também construindo mais conteúdos. Então, por exemplo, tem que ter um site, corretor. Tem que ter um blog lá que você coloque algum artigo. Hoje ficou tudo meio... É trabalhoso, né, Tiago? É trabalhoso. Eu não tenho dúvida que é. Mas dá para fazer pelo menos alguma coisa que vá criando educação, que vá falando, fomentando, sempre partindo do ponto disso. Qual que é o propósito desses produtos que a gente tem? Por que é importante você comprar? Então, eu acho que é assim que ele vai ter mais sucesso na venda. Não, e hoje a gente tem a IA, né? Pô. Aí que tá, tem isso que ajuda muito. Eu era muito preconceituoso com a IA. Só falava, porque tem acho que 3 anos que o ChatGPT tá no pouco tempo. Eu era muito preconceituoso, né? Até o Leandro lá de Várzea que começou a usar e, pô, Thiagão, isso é bom. Eu falo, não, cara, não é possível e tal. E pra geração de conteúdo, perfeito. Eu uso muito para me dar ideias de conteúdo. Sim. Entendeu? Então, pô, debate comigo e tal é muito interessante. E dentro da educação do cliente, vamos falar da educação do cliente agora. Perfeito. Você não acha que o próprio mercado é uma barreira para a educação do cliente? O que eu estou dizendo? Pô, a gente fala de prêmio, a gente fala de sinistro, sim. A gente fala de, eu vou falar de severidade, são termos cobertura, entendeu? O prêmio para mim é o máximo, porque prêmio é preço. Sim. Aí a gente troca uma palavra, você não acha que isso é uma barreira? Então, mas entendo que sim, mas um novo desafio pela frente, né? Como é que eu exponho tudo isso aí para o meu consumidor falando, saindo do segurez, né? Então, parte da premissa de ter que conhecer bem e começar a falar disso de uma outra forma e até mesmo educando. Olha, o que você vai pagar, o prêmio do seguro é tanto, enfim. Agora, como é que a gente muda isso, né? Porque eu acho que isso aí já também vem, é intrínseco, né? Ao que a gente estudou, ao que o seguro faz, mas aí cabe, eventualmente, até mesmo as instituições, né? As entidades que a gente tem, a própria seguradora, de começar a levar isso de uma forma mais fácil. Já existem algumas até ações nessa linha, né? De tentar... Eu acho muito legal aquele trabalho que se faz em escolas, né? Falando de seguro para os jovens. Você pode trazer o seguro dentro da matéria educação financeira. Eu defendo muito isso, falo sobre isso, inclusive, para ir desmistificando, poder ir tornando mais fácil essa linguagem. Então, você pode levar, por exemplo, né, a cultura do seguro. Até o Sincorp, né, levantou muito essa bandeira, né, de levar nas escolas. Falando isso, por exemplo, se você falou de educação financeira... É um assunto que interessa a grande maioria das pessoas, né? E essa educação financeira, junto dela, no que eu chamo de planejamento financeiro inteligente, tem que ter o fator proteção. Porque não adianta eu pensar, né? Olha, vou fazer esse investimento, guardar esse dinheiro para poder fazer isso. Um imprevisto pode botar tudo a perder. Então, tudo isso eu acho que faz parte desse composto de tentar desmistificar, de tentar simplificar. E é o desafio que nós temos aí pela frente para poder levar isso para o público. Eu já contei essa história aqui várias vezes, mas na pós-graduação que eu fiz, eu tive uma aula de logística, eu fiz Direito e dei uma pós em ADM. Em Direito falou de seguro lá no capítulo e tal, mas muito brevemente. Na pós de Gestão Empresarial, teve um episódio que o cara falou de seguro na matéria de logística, cadeia de suprimento e logística. Sabe o que ele falou para mim? Não esqueço nem o nome do cara. Ele falou que o único ponto que ele falou de seguro tem o seguro normal. Se o seguro é um pouco maior, é um co-seguro. Se o seguro é um pouco maior, aí é um resseguro. Aí eu até fui no intervalo, falei com ele, não é assim e tal. Aí eu te provoco.
por que num curso de administração, economia, arquitetura, engenharia, ninguém fala de seguro? Por que tem essa resistência? Qual que é a tua opinião? Então, e na própria educação financeira, né? Não se fala também, se fala, enfim, se fala é pouco, né? Rapaz, por que se fala nisso, né? Primeiro porque eu entendo assim, vamos partir do pressuposto, né? Que as pessoas não querem falar de coisas ruins, não é verdade? E eu, para falar de seguro, em algum momento eu vou falar de que algo ruim pode acontecer, por isso que existe. É o risco. Então eu costumo até dizer que, né, que no mundo ideal não existe seguro, né? Porque não tem roubo, não tem enchente, não acontece nada, então não vou precisar do seguro para me proteger. Mas nós não vivemos no mundo ideal. Então eu entendo que é uma matéria que já parte de uma premissa de que eu vou me proteger contra algo que eu não quero que aconteça. Não sei, eu tô aqui divagando. Já porque fica não um climão, né? Já você fica quer tirar o pensamento disso. Vou falar contigo, da tua invalidez, da tua morte, do roubo do teu carro. Incêndio da tua empresa, da tragédia. Então, é um assunto que, né? Aí entra várias vertentes. Então, eu entendo que pode ser um pouco disso, né? Mas aí vem também, né, a contra-argumentação. Não é porque você não quer pensar em coisas ruins que elas não podem acontecer. É mais interessante estar preparado. Mas, Thiago, acho que vai para aquilo tudo que a gente falou. É o desafio mesmo do mercado como um todo. E aí a figura dos distribuidores, do corretor, aquele cara que está na festa de casamento e vai falar com o primo dele. Aí ele leva essa cultura, levando a cultura sempre tratando do propósito, do que de fato você está comprando. Você não está comprando seguro, você está comprando uma proteção financeira. Então, acho que os corretores aí, principalmente esse que me assiste aí, o caminho é esse. O caminho é falar de uma forma que mostre a importância. Acho que é um trabalho de formiguinha mesmo. E ultrapassar esse negócio do chato, né? Sim. Porque as pessoas veem como chato, né? Fala, porque é vendedor, assim, se ficar querendo vender. Não vamos vender nada. Vamos informar. Vamos passar informação, educação. Olha, você já parou para pensar como isso é importante e tal. Acho que isso vai despertando mais o interesse. Tem um corretor que falou uma técnica para mim que eu achei sensacional também. Ele falou assim, quando eu tô em churrasco e tal, que não é o ambiente para eu trazer o assunto, mas eu quero, porque eu vejo que tem um potencial ali, eu falo pros caras assim, abre uma cerveja aí que eu tô felizão, essa semana um cliente meu recebeu 200 pau lá do carro dele, legal, não sei o quê. Legal. Pô, mas como é que foi? Bateu? Entendeu? Então sim. Traz essa coisa. Agora, 20 anos, 25 anos. Eu comecei em 2003, oficialmente com a TreinaSeg, né? Empresa aberta em 23, então, em 2003, perdão, estou completando 22 anos esse ano. Dentro da sala de aula ali, do ambiente educacional, o que você viu que é a maior dificuldade do corretor? Vamos separar, do corretor que está começando, qual que é a maior dificuldade, do corretor que já está crescendo, daquele corretor que já está grande, mas está com alguma dificuldade. Desafios diferentes, não tenho dúvida, até por isso que eu sou muito apologista disso, a gente inclusive dividir dentro de uma sala de aula, tornando grupos mais homogêneos possíveis, né? Mas nem sempre dá para fazer isso, beleza? Mas eu acho que assim, podendo resumir, é ter a cabeça de empreendedor. Para aquele que começa, como é que eu vou empreender? Para aquele que já tem um negócio, como é que eu continuo empreendendo, mas de forma mais estruturada? Porque às vezes cresceu, né, conseguiu fazer e tal, mas e aí? Chega num momento, é aquilo, né? O corretor, quando ele cresce, ele passa a ter um problema que é o seguinte, ele não sabe mais se ele vende ou se ele administra. Porque cai naquilo, né? O que eu faço agora? Porque tem coisa caindo aqui, tem sinistro e tal. Então, a cabeça do empreendedor, por exemplo, é entender que é o seguinte, você precisa fazer investimento no teu negócio. Então, aquele corretor pequeno no sentido de estou começando, tenho uma carteira pequena ainda, minha estrutura é pequena, mas eu não tenho dinheiro para colocar um funcionário para me ajudar. Amigo, você vai ter que dar um jeito para isso, senão você não vai conseguir empreender. Não dá. Então, assim, aí eu cheguei num outro estágio. Você tem que ter a pessoa que faça a renovação, porque, mas eles só querem ser atendidos por mim. Não pode ser assim, tá certo? Você tem que partir para mas né? Tem que ter a cabeça de empreendedor e ir colocando. E um outro ponto, que eu penso então, primeiro ponto, né, as dificuldades do corretor. Primeiro, tem que ter a visão empreendedora do negócio. Pensar no negócio como negócio. Uma vez eu vi até numa palestra que a pessoa falava assim, você não pode ser apaixonado pelo teu negócio, e sim pelos resultados que esse negócio te dá. Sensacional. Não é isso? Porque senão eu fico muito preso naquilo, eu viro um escravo daquele negócio, eu sou um funcionário daquilo. Não.
qual o resultado que isso me dá, porque o grande lance é você prosperar, você ter uma vida melhor, você ter mais ganhos. E quantos corretores não têm hoje prosperidade, crescimento, mas pensaram como empreendedor, né? A gente estava aqui antes de começar conversando e você já me fala isso, olha, eu parti para um lado, me especializei nisso, isso é cabeça de empreendedor. Como tem que ter. É isso aí. E o outro lado também isso, eu penso assim, o que eu vou falar agora pode até ser um pouco, porque não tem certo nem errado, é estratégia, mas eu acredito muito em tentar se especializar. Tá. Esse corretor generalista nichar. Também, nichar. Esse corretor especialista, esse corretor faz tudo. Então, naquela época até tinha, né, você pegava o cartão do corretor, na época do cartão de visita ainda, e vinha lá aquele monte de seguradora no cartão, e você virava, tinha todos os ramos, né? É verdade, então, é verdade, é verdade. Você falava, cara, as assinaturas de meia, né? Como é que ele consegue dar conta? Porque, gente, para pensar, e empreender também é isso. Poxa, como é que eu vou ganhar mais dinheiro com o meu negócio? Se eu tenho uma estrutura pequena, é mais interessante ser nichado. É mais interessante conhecer melhor algum tipo de ramo e de segmento para eu atender melhor naquilo e crescer naquilo. Por mais que isso me obrigue em alguns momentos a falar que não. Mas eu vou perder a venda daquele que me pediu um ramo que eu não sou muito especialista? Pode ser que sim. Então, assim, a cabeça do empreendedor está muito voltada para isso. Como é que o meu negócio cresce estruturalmente? Como é que vai ser o mercado de atuação, perfil de cliente ideal? O que eu vou atacar? Quais os produtos e seguradoras? Um outro ponto. Vale a pena ter 15 seguradoras? Não sei se vale, porque eu virei uma venda muito de preço, né? Você consegue me explicar a diferença de coberturas e benefícios? Entendeu? Então, assim, pensar muito nisso estrategicamente. E aí entra também esse corretor, que já tem um porte maior, cada um com as suas, né, situações específicas, mas empreender, pensar no negócio como negócio, como é que eu ganho dinheiro com ele, eu acho que esse é o caminho do sucesso para o corretor. Como corretor eu posso te falar, o difícil é você não pegar amor pela empresa. Puta, cara, eu não sei, eu acho que no meu caso ainda é um pouco mais fácil, porque eu sou sucessor, eu não vi o começo. Agora, o cara que fundou a corretora lá, que a corretora foi que construiu tudo para ele, é difícil, um trabalho emocional. Mas ele já passou o bastão, né? Já tem o sócio junto com ele. Você passou, que hoje também é um problema. Aqui no Sincor mesmo a gente debate. Que, associação é um problema. Corretoras boas, produção lá em cima, e o cara tá falando, não sei, a corretora falando, não sei o que vai ser, porque eu tô cansado, eu quero parar. Mas é aquilo, tá tudo dependendo de mim e tal. Porque o corretor fala um negócio também, que eu vou fazer um gancho com uma outra pergunta que eu quero te fazer. O corretor fala assim, antes era mais fácil. Primeiro que eu duvido muito disso, porque a gente esquece as coisas ruins. Mas por que ele fala isso? Porque antes ele vendia. A seguradora transmitia, a seguradora emitia, a seguradora mandava para o correio, a seguradora atendia. Hoje o corretor, tem corretor, eu sou do interior, tem corretor no interior que ainda vai fazer a vistoria no carro do cara, a vistoria virtual, porque o cliente não consegue fazer. Então os corretores reclamam muito disso para você, e o que você acha aí que é a estratégia para, a seguradora passou muito operacional para a gente, aí eu estou engasgado, estou afogado no operacional, não vou para venda. Então, aí entra a visão empreendedora. Eu entendo que sim, mas ao mesmo tempo corre junto com isso a tecnologia também, né? Porque quando a gente fala desse corretor, então, eu em algum momento falei aqui, eu ia buscar os 4 cheques e eu dava entrada na proposta manualmente. Eu já não tenho mais esse trabalho, concorda? Hoje, então, tecnologia, eu vou falar para ele pagar no cartão de crédito, isso vai ser transmitido. Não vai ter. Então, quer dizer, eu acho que caminha junto, não consigo ainda ponderar, porque do mesmo lado que ela trouxe, né, um trabalho mais operacional para o corretor, ao mesmo tempo também tem algumas facilidades hoje que antigamente a gente não tinha, a tal da vistoria, poder fazer. Então, assim, mas eu também não tenho muito como fugir, eu não vejo assim, a seguradora. O que eu penso é o corretor, então, tem que ter essa cabeça, de que forma que eu posso montar o meu negócio, tirando mais esse operacional da minha mão, colocando alguém para cuidar disso, pessoas para poderem fazer isso, para que eu possa ficar mais voltado para a venda. Eu penso dessa forma. Então, eu não entendo ainda uma fórmula certa para isso, né? Trouxe bastante coisa para a gente, mas também, ao mesmo tempo, teve outras facilidades. Então, eu vejo, teoricamente, um equilíbrio nisso, sabe? É difícil também para o corretor investir, porque, principalmente com pessoas, tecnologias, sistemas, é um investimento que vem na frente, né?
Então você treina a pessoa. Estava numa situação esses dias lá eu moro em Jundiaí, estava num grupo de corretores e tal, e um corretor estava reclamando muito de mão de obra. É difícil também. Não consigo, tal. Que a gente começou a conversar com ele e a gente identificou o quê? O mercado tem um problema de mão de obra. Não é só corretor. Sim, né? Mas ele não tinha tempo de treinar. Sim. Né? Puta, isso me bateu, cara, porque como eu te falei, a pauta minha é capacitação. Né? E você me dá uma grande brecha aí para falar disso, sabe? Porque também a minha também é de treinamento, né? Por favor. Então, assim, né, entendo sim, também não quero, assim, parecer, mas tá fora da realidade. Eu como corretor, eu também comecei como corretor, pequeno também, nunca me esqueço que de cara, a gente, quando abre a empresa, a gente tem algumas coisas que não foram contadas, vamos assim dizer, né? Quando veio aquela carga tributária, eu nunca me esqueço, que veio lá, eu falei, caraca, eu tenho que pagar tudo isso aqui, cara. E paga depois da comissão, né? Não estava pronto, não tinha planejado isso. Eu falei, cara, isso aqui vai me dar uma derrubada. Então, todos nós começamos, mas, por exemplo, eu pensei em, de cara, colocar uma pessoa ali para me ajudar, era meio período, para você ter uma ideia. Entendeu? Olha, me ajuda aqui para eu poder continuar vendendo. Então, às vezes, eu não tenho, então, eu quero dizer o seguinte... Não vejo também, corretor, não estou fora da realidade não, né? Poxa, sei das dificuldades, sei que às vezes é difícil, mas, cara, tem que dar um jeito disso aí acontecer, porque o grande também um dia foi pequeno, vamos assim pensar. Mas voltando no fato que eu falei que você abriu a brecha, como é que eu vou treinar? Por exemplo, a TreinaSeg hoje, a minha empresa, nós temos lá uma plataforma de ensino à distância, né? Onde eu tenho uma formação inicial em seguros. Você pode contratar, são cursos que são todos modulares, onde você vai ter todo o conceito do seguro traduzido numa linguagem mais fácil. O que é o conceito do seguro? Não é produto. Produto a seguradora que entrega, né? Ela que é a fábrica, né? Mas ali o conceito, o que é carência, o que é bônus, o que é franquia, o que é morte natural em detrimento de uma acidental, o que é prêmio. É isso aí. Então a gente tem. Então, de novo, olha, eu entendo que o corretor então pode se voltar para isso. E hoje um curso desses custa R$70. É tipo de baixo. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque o online ajuda. Foi o que eu falei, ao mesmo tempo que tem uma obrigação nossa, escalou, né? Você pega uma tecnologia também ajudando, que não tinha. Sim. Então, é buscar também ferramentas, elementos que possam fazer com que você consiga, então, treinar uma mão de obra que é super difícil mesmo, até porque é muito especializada. Não dá para você contratar e sair jogando, né? Exceto se for uma função só de atendimento ali, atender o telefone, mas não. Como é que eu posso até emite a pólice, né? Então, assim, fundamental pensar em mão de obra e pensar nisso. Como é que eu qualifico essa mão de obra? E aí entra naquilo, né? Não vou contratar um curso porque a outra pessoa que eu tenho treina, mas não dá. Porque aí você vai tirar o tempo da outra pessoa. Vai tirar o tempo da outra pessoa, vai demorar muito mais. Por que não? Faz um curso online, exige dessa pessoa fazer um curso, que aí você tem as avaliações, que você sabe a nota que tirou, se fez, se não fez, e junto a isso aquela pessoa também dando um suporte. Aí você vai fazer com que o crescimento seja muito mais rápido desse funcionário. Então é isso. Tem que treinar. Escala, né? Tem que escalar. Eu lembro que uma vez uma amiga da minha esposa, manicure, me ligou e falou, eu tô enrolada, tal, queria crescer, queria ganhar mais dinheiro, porque eu queria fazer faculdade, sabe, uma pessoa que queria. Aí a gente começou a conversar, tal, e eu falei para ela assim, Aline, chama ela, eu falei, Aline, você tem um grande problema, o teu faturamento é vinculado ao teu tempo. Então assim, enquanto você só trabalhar, você pode ou aumentar o preço, que tem um limite, sim, ou trabalhar 20 horas por dia e durar 5 anos. Entendeu? Sim, e eu acho que o corretor também é muito isso. Ele precisa entender que o tempo dele é muito valioso. Perfeito. Né? Sim. E quanto mais ele delegar, ou quanto mais ele criar pessoas com o mesmo propósito que ele dentro da equipe, ele consegue ter cópias ali, né? Fazendo o trabalho. Mas eu acho que aí entra um pouco também do ego, você não acha? O cara, eu vou dar um exemplo. Tem uma cliente minha, Renata Schiavo, uma senhora, ela deve ter quase 90 anos agora. Poxa, que legal. Eu até perdi esse hábito, tenho que voltar, porque todo ano ela fechava o seguro com a minha funcionária e a minha funcionária falou assim, Renata, quer que você vá lá pegar a assinatura com ela?
E era uma italianona, eu chegava lá e tinha café na cafeteria italiana, pão de queijo, sentava, tá, a gente batia papo 1 hora. O pai dela foi pra guerra, pra você ter uma que ideia. legal. Então, puta, Experiência eu de vida, adorava. né? Doeu muito abrir mão de coisas assim, entendeu? Então eu acho que pro corretor também tem essa dor de delegar, né? Você não sente isso? Então, mas delegar operações que ele pode delegar, né? É isso, por exemplo, eu não entendo, não vai dar, Thiago, para ele fazer renovação e novo. Você concorda? Eu acho, inclusive isso também, eu acho que tem coisas, eu penso assim, tem corretor que fala assim pra gente, eu vou contratar uma menina para vender os seguros de vida na minha carteira. Não vejo esse caminho. Não vejo esse caminho. Não vejo esse caminho como sendo mais certeiro. Eu vejo o caminho ao contrário. Eu vou colocar uma menina para fazer as emissões, cuidar da minha renovação e eu vou vender o vida para o cliente. Ah, entendi. Porque eu vou. Então, assim, eu vou delegar o administrativo. A venda, nesse primeiro momento, eu tenho um relacionamento, eu já conheço. Por que não eu entrar em contato, eu falar sobre isso, a credibilidade, fazer a venda, né? Então, assim, preciso delegar, preciso saber o que eu vou delegar. Então, quando você fala, amor, o negócio, poxa, aconteceu isso comigo. Eu tinha clientes, por exemplo, que eu não abria mão, deve acontecer com todo mundo, eu ia lá nesse cliente, nunca deixei. O meu maior cliente é cliente até hoje. Tá. Então, desde 1996, eu carrego, graças a Deus, um grande cliente que eu tenho, e que eu sempre fui lá, visitei, sempre fiz isso, nunca abri mão disso. Mas tinha alguns outros clientes que, não estou desmerecendo, o cliente é soberano, né? Ele que paga a conta. Mas tinha alguns outros clientes que eu tinha pouquíssimo relacionamento, que a menina fazia a renovação dele. E eu sempre aqui na retaguarda, tinha até aqueles que eu falava, por exemplo, ele me procura para um novo. Olha, tu faz aí para mim? Poxa, Thiago, faço sim, cara. Vou fazer o seguinte, Thiago, eu vou pedir para fulana ou para fulano ligar para você, pega as informações, faz qualquer coisa, eu tô aqui junto contigo e tal. E a coisa ia. Sim. Porque senão como é que eu faço tudo? Eu paro, fico fazendo cálculo, tudo, não dá. Quer ver uma outra coisa, uma experiência própria? Alguns clientes eu pedia para uma pessoa do meu time ali, essa menina ali, ou o menino, fazia os cálculos e entregava para mim porque eu ia negociar. Mas eu não entrava ficando fazendo cálculo. Sim. Então eu estabeleci uma folha de cálculo, que a gente chamava, que eu já colocava por colunas 3 seguradoras. Essa pessoa fazia, olha só a estratégia, na companhia A, B e C, comissão cheia e comissão mínima, qual que é o prêmio. Isso é legal, então eu já tinha na mente isso, olha, eu posso vender esse seguro. Boa, anota aí. Cara. Comissão cheia, sei lá, por 2.000, e se eu tirar a comissão, vai tirar 10% de comissão, eu chego em 1.700. Então eu vou trabalhar com essa margem aqui, olha, para eu não ter que fazer cálculo. Sim. Eu ia lá naquela conta com o papel na mão, não, vem cá, tá 2.000. Mas tira daqui, já tá bom, vai, 2.850, vai. Entendi. Sabe, para não ficar naquela e ter que fazer o cálculo. Aí quando eu vendia, eu ia na corretora e dava para a pessoa, olha, fechei por tanto. E ela adequava o fator de comissão para chegar. A comissão. Para chegar. Então, assim, quer dizer, eu não ficava no cálculo, que é trabalhoso. Sim. Na época não tinha multicálculo, hoje facilitou o multicálculo. Não tinha multicálculo. Então faz na A, faz na B, faz na C, né? Nunca querendo trabalhar com muitas companhias. Então volto também do que a gente falou, né? Para que eu preciso ter 15? Quantas companhias você acha que é um número razoável? Eu acho que tem que ter umas 3, 4. Não entendo que tem que ser um agente da seguradora, trabalhar só com uma, porque descaracteriza o corretor. A figura do corretor. A figura do corretor eu vou tentar verificar o teu risco, qual que é a companhia que me dá o melhor custo-benefício. Então eu vou verificar. Mas eu tenho que ter 3, 4 companhias, esse é o meu ver. E também depende muito. Vamos lá. Posso falar mais? Eu falo muito, né? Cara, não, o tempo é seu, pô. Eu tenho assim, eu costumo dizer o seguinte, Thiago, que dentro do nosso mercado, se eu pegar um espectro, eu tenho de um lado os seguros que são seguros de demanda. Tá. O cliente procura por ele. O mais característico é o automóvel. Tá. Não é isso? Tá. Aí eu venho para o outro lado do espectro, eu pego os seguros de oferta. Que para vender você vai ter que ofertar. Por exemplo, um Vida. E no meio do caminho eu vou pegar aqui, o residencial tá mais ou menos aqui, o saúde já vem um pouquinho mais para demanda, muita gente te pede. É verdade, tá vendo? Então quando eu tenho os seguros de demanda, ele tem uma característica, eu preciso de ter mais de uma opção, até porque o próprio cliente vai me falar isso, mas você viu lá, tal. Quando eu falo de oferta, mudou a história.
O oferta, eu tenho que te convencer a comprar aquele tipo de proteção e a seguradora entra em segundo plano. Eu já não preciso ter vários cálculos. Verdade. Concorda? Verdade. Porque eu tenho que te convencer a comprar um Vida. É. Tu comprou a ideia do Vida, as seguradoras, obviamente que eu estou representando grandes seguradoras, não é isso? Geralmente todas Você escolheu elas, seus né? parceiros. É que tá, escolhi o parceiro e vou. A seguradora, para isso que eu estou te falando, essa aqui está te dando uma condição boa. Acabou. Então, tá vendo como depende a parceria? Mas mesmo no de demanda, não entendo que você tenha que ter várias. Também depende, por exemplo, mas tem lá um caminhão. Poxa, um prêmio líquido alto. Aí eu vou abrir uma exceção. Fora da curva. É isso aí. Agora, o dia a dia, amigo, 3, 4 companhias tentando entender um pouco mais sobre os produtos dela, das assistências que ela proporciona, para fazer uma venda mais vendida. Eu sou apologista do vendedor. Uhum. Olha, eu acho que é importante você comprar isso, porque isso aqui te dá isso que aquele não dá. Sim. É um pouco mais caro, inclusive, mas porque vai te dar mais benefício. É isso aí. Esse é o vendedor. É isso aí, é isso aí. Não vou ficar vendendo preço. É. Né? Era mal visto antes, né? Hoje parece que ele tá voltando pra moda. Então, assim, tá vendo como tudo isso cai no que a gente está falando, uma visão mais empreendedora. Corretor, seleciona os teus parceiros, até porque é importante você também ter o parceiro segurador para te ajudar. Você vai ser 15 e você não é forte com ninguém. É legal você também ter aquele que é o teu parceiro que te dá uma condição melhorada, que te dá alguma, né, um treinamento que mesmo. Que ajuda num perrengue. Que te ajuda, não é isso? Então, assim, tudo estratégia. Tudo visão estratégica. Tem que tentar montar equipe, tem que ter foco, tem que ter visão estratégica e tem que usar tecnologia para capacitar, para melhorar os processos. E aos poucos. Aos poucos. Vamos indo aos poucos. Com a cabeça lá na frente, tinha um chefe que falava isso, né? Vamos devagar porque a gente tem pressa. Então... É verdade. Genial, genial. Né? Então é isso aí. Faz todo sentido. Quero falar com você de outro assunto também. Eu sei que você dá treinamento em diversas empresas, no mercado todo, e que você tem contato com cooperativas, e é um negócio... O corretor é mordido, né? O corretor é mordido por cobra, né? Então, pô, eu lembro da época do banco, depois veio aquela lei que ia acabar com o mercado de seguros, aí todo mundo correu para um lado, correu para o lado. Pô. Então, assim, quando vem uma regulamentação e fala assim, agora pode... como é que se chama? Associação de mútua, né? E cooperativas. O corretor está inseguro, não tem jeito. Você que conhece essas empresas, você que está ali dentro, que você vê como é que funciona. Como é que é essa realidade? O que você acha que vai ser? Eu trabalho, Thiago, olha só, eu até deixa eu fazer primeiro passar uma informação um pouco melhor. Eu trabalho muito hoje para cooperativas de crédito. Tá. Não são essas cooperativas, essas associações veiculares, eu nunca trabalhei para esse tipo, porque até então, como um seguro pirata, aí vem um princípio meu, é mais ou menos o seguinte, sabe se eu fosse advogado, eu não ia atender um estuprador, por exemplo. É um princípio meu, né? E é legal. Ele tem direito, tudo isso, mas eu não quero. E quando a gente fala dessas associações de veiculares, proteção veicular, eu nunca operei para nenhum desse tipo de mercado. Problema, né? E é ilegal, é um seguro pirata, não tem regulamentação, não tem nada disso. Eu tenho uma atuação hoje forte, muito forte sim, na Treinaseg, com cooperativas de crédito, então o sistema, Sicoob, Sicredi. A gente tem até uma cooperativa aqui dos corretores. Corretor que ainda não está associado, presta atenção que é bom negócio. Eu sou correntista do Sicoob. Eu sou correntista só do Sicoob. Eu também. Você tem cota à parte, você tem distribuição de lucros. Poxa, né? Empresa boa. Não tem dúvida. Então, essas cooperativas de crédito que funcionam como um banco, a grande diferença da cooperativa é que ela não tem o aspecto mercantil do lucro. Ela é uma sociedade cooperativa, então o lucro que ela tem, ela distribui entre os sócios. E tem todo também eu sou apaixonado também pelo cooperativismo, viu? É legal. Porque ele tem todo um lado também disso de ajudar na sociedade, de promover, sabe? Incrementar com dinheiro, com fomento para as empresas daquela determinada região crescerem, etc. Então eu trabalho muito para cooperativas, para alguns bancos também, mas dentro da linha da tua pergunta... Com esse novo marco legal, o que acontece? Né? O corretor fica inseguro, mas ao meu ver, olha, eu teria até que me aprofundar um pouco mais, mas ao meu ver, o que está fazendo? Essas cooperativas hoje, vamos falar da proteção veicular aí, que é o pirata, né? Sim. Esse cara existe, incomoda muito. Eu tenho cliente, por exemplo, eu tenho a Honda Corretora de Seguros como minha cliente. Legal. Então a Honda, que trabalho que ela faz? Ela vende seguros, né? Seguros Porto, Tóquio, Allianz. Ela vende nas concessionárias Honda, então existe uma corretora de seguros da Honda
que vai nessas concessionárias promover o seguro lá dentro, ensinar a menina, falar com o vendedor e tal. E esses caras são altamente bombardeados pelas proteções veiculares. Entendi. Porque você pega lá no... Porque eu estou falando de 2 rodas, né? Da moto Honda, fazer o seguro da moto. Tá. Então a moto às vezes pouca aceitação, poucas seguradoras que querem. Então, por exemplo, a proteção veicular ataca direto isso, principalmente em Nordeste, tudo isso. O cara é toda hora seduzido, né? Então, como é que a gente faz? Eu acho que, ou seja, existe essa figura. Eu entendo que o novo marco legal entrou falando o seguinte: tá bom, cooperativa, você quer atuar? Então você vai ter que se estruturar como uma seguradora. Sim. Estou entendendo que é mais ou menos isso. Não é isso? Parece que sim. Reserva técnica de capital, você vai ter que ter uma regulamentação. Uma fiscalização. Uma fiscalização que você não tem. Então, tá dentro do sistema. É que tá. Ao meu ver, o que acontece? Esses caras, para eles poderem continuar fazendo o que eles já fazem, eles vão ter que se adequar de alguma forma. Isso faz com que muitos aventureiros, acredito eu, que saiam disso. Assim eu não vou querer. E vai criando uma cara melhor para o consumidor também, entendeu? Então eu penso assim que concorrência sempre existiu, sempre vai existir, mas eu acho que tem mercado para todos. E aí o que eu penso para o corretor, quando você fala, o corretor está um pouco inseguro? Tem que fazer o teu papel de corretor mesmo, de ter o relacionamento, de conseguir, né, fazer com que o teu negócio prospere de forma empreendedora. Thiago, tem mercado. Thiago, poxa vida, para pensar quantas empresas tem no Brasil que não tem seguro hoje. Eu vou te dar um dado, então. A gente não sabe. Que é o dado mais absurdo que eu podia te dar. Porque eu estava até conversando com o pessoal da comissão da CNSEG de patrimoniais, e eles estavam falando que eles conseguiram fazer um cruzamento da PNAD com a carteira das seguradoras que toparam abrir os números para saber quantas residências tinham seguro no Brasil. Não é um número oficial, não é um número exato, mas eles chegaram em 3%. Olha aí. Das empresas, não existe esse número. A gente não sabe sequer quantos incêndios estruturais houve no Brasil. Olha só. Então, é um mercado que, cara, a gente pode... A vida, né? O pessoal fala, se eu não me engano, acho que é 15 hoje, 20. Então, olha o mercado que tem. O Vida é uma carteira que só vem crescendo. Pandemia, inclusive, falando com respeito a isso, né? Mas foi um anabolizante para a venda do seguro de vida. Cresceu muito. E para pensar também, quando a gente pega o mercado, cooperativas de crédito, o próprio banco, que são canais que estão aí, são ativos, mas tem a característica deles também, por exemplo, de começar a ter menos atendimento presencial. Tem aquela pergunta, no último mês, quantas vezes você foi na tua agência bancária? Não. Eu particularmente não fui. Aí vem, tá bom, na última vez, no último mês, tá bom, na última semana. No último ano. Né? Eu não lembro de mês que eu entrei lá. O atendimento começou a mudar, mais digital, né? Canais digitais, atendimento mais self-service, eu pago minhas contas, eu faço tudo, não tem oportunidade para o corretor. Continuar mantendo o relacionamento, continuar sendo um fator de confiança, pensou em seguro, pensou em você. Então é isso, eu acho que tem mercado para todo mundo e não preciso ficar inseguro não. Agora, eu não posso ficar para trás, tem que empreender, tem que pensar em IA, tem que pensar em tecnologia, viver o meu mundo. Tem que viver o meu mundo. Eu sempre achei que o banco ele era um facilitador para o corretor. Que ele pegava o cara que não estava no mercado de seguros, botava para dentro. Aí, quando tinha sinistro no banco, então era mais fácil ainda. O cara já virava demanda, o cara via, fiz no banco, não sei o quê. Então, e vamos falar a verdade, o banco ele tem um papel crucial para segurar o patrimônio dentro do país, né? Então, E as cooperativas, eu estou vendo muita gente falar que vai acabar como um produto de prateleira do corretor também, né? Então talvez tenha uma oportunidade aí. Pode ser. E depois de tanta crise, cara, eu sempre falei, vamos calma, entendeu? Põe as costas na parede e fica esperando baixar a poeira, porque o mercado se ajeita e o consumidor brasileiro confia no corretor. Sim. Com certeza. Não, e se estrutura, poxa, olha quanta coisa a gente já falou aqui, tenta se profissionalizar o máximo possível, tenta nichar, Eu sempre pensei assim, sempre tive comigo isso, se eu sou uma estrutura pequena, não adianta eu querer abraçar o mundo, eu pequeno, é mais inteligente, eu também simplificar a minha operação, menos seguradoras, menos produtos, mais nichado, foco no cliente, sabe? Então, quer dizer, eu vou criando uma estratégia, para algumas coisas eu vou ter que falar não, faz parte do jogo, né? Quando eu tenho foco, o grande lance do foco é você saber falar não, né? Mas e tal coisa? Por exemplo, olha... E dói, hein?
Mas olha, aconteceu isso esse final de semana. Eu sou corretor, tenho amigos que me conhecem, sabem que eu sou corretor e compram seguros comigo da minha estrutura. Né? Eu tenho uma co-corretagem, né? Eu tenho uma estrutura hoje legal, Alar, você né? falou, Com a Alar Luiz, Corretora, com o Luiz, né? Morales. Vê lá, hein, Luiz? Luiz, gente boa demais. Então, nós temos uma co-corretagem, no qual ele, com a estrutura dele, administra a carteira. É uma corretora mediana, tem uma boa estrutura, um ótimo atendimento. Posso falar, não estou falando porque é nosso, não. Os valores são muito bem trabalhados ali, de honestidade, de compromisso com o cliente. Deu sinistro, vai brigar com a seguradora, aquele negócio todo. O Luiz é show, conheci. E o que acontece? Tem um cliente que é amigo meu, vai em casa jantar lá com a mulher dele, que me ligou esse final de semana, que foi feriado, ele ligou na sexta. Pô, André, todo mundo vê feriado, cara, mas olha, eu tô com um problema com um cliente meu, ele é advogado. Pô, ele vai precisar de um seguro garantia, porque ele não tem o dinheiro para poder entrar com a ação, então ele vai usar a seguradora para isso. Tiago, eu não manjo desse negócio, sabe? O que eu fiz? Específico, né? Eu falei o seguinte, liguei pro Luiz, falei, Luiz, o que a gente faz nesse caso? André, não vamos pegar essa bucha, mas não vamos desamparar, é cliente, é amigo. Lógico. Buscamos conhecimento, tem um corretor amigo nosso também que é especializado nisso, olha só, e indicamos esse corretor para ele. Não é Edmur, não, né? Não, é o André Vidigal, não sei se você conhece. Você conhece. Conhece o André Vidigal? Então, tem essa especialidade, foi até o Luiz que lembrou, Luiz, o André, vou falar com o André, com o teu xará. Então, olha só, estou abrindo mão, eu nem sei, mas eu não entendo disso. Você atendeu o cliente. Atendi o cliente, o tempo que eu vou gastar e com um grande fator importante nisso, podendo fazer uma venda errada. Isso. Porque não falei que se tivesse tal coisa aconteceria outra. Quer dizer, cara, foca, especializa, enxuga o teu negócio, pensa nele como negócio, como é que eu ganho dinheiro aqui? Sim. É isso, esse é o caminho. Profissionalizar. O meu nicho é empresarial, né? Você falou, e fiança locatícia ainda? Bem então hoje também. Esses dois são os que é o nosso carro-chefe. E o que eu pego de apólice de empresarial que caiu lá no rateio, vamos entrar no técnico aqui, mas caiu no rateio, quando eu explico para a pessoa que ela pode ter, ela tem uma cobertura de 5 milhões, ela pode ter um serviço de 1 milhão e receber 500, é muito difícil. Ela fala, eu tenho 5 milhões, eu falo, mas foi feito errado. Tá aqui a regra da pólice. Aí você pega a cláusula da condição geral, é ilegível, né? Aquilo lá. Então, tem muita venda errada. E eu acho que é muito por conta disso, né? Sim. Do corretor não ter humildade também de falar assim, olha, não é minha área. E eu acho que o consumidor está valorizando cada vez mais isso. De você falar assim, olha, não é minha área, mas eu vou trazer alguém especialista. Porque o consumidor, ele recebe isso como um carinho, como uma atenção. Ali, não, né? E aquela cabeça, eu vou entregar, então, esse meu cliente para esse corretor, ele pode pegar depois o... Poxa, cara, não, ele vai pegar depois o que eu tinha. Não necessariamente isso, cara. Tem mercado, cada um na sua, né? Você sabe, Tiago, se me permite, eu vou te contar uma história também de carreira lá atrás, como corretor ainda, não tinha treino na SEG, né? Aconteceu bem isso, né? O pessoal da edição adora a história, manda bala. Eu tinha esse cliente que, por acaso, voltou na mesa aqui, deve estar pensando em mim, que bom, né? Ele era dono de um restaurante e que era meu vizinho esse restaurante. Então eu praticamente almoçava lá quase todos os dias e ele acabou virando meu segurado. E aí depois disso ele abriu um supermercado, hoje eu vi tudo crescer, né? Porque restaurante, abriu um supermercado pequenininho de bairro, hoje ele tem mais de 6 lojas de supermercado. Ele simplesmente, pra você ter uma ideia, eu tenho até pouco acesso a ele hoje, porque ficou tão grande a estrutura, os filhos, aquele negócio, enfim, mas não é isso que eu ia contar, né? Na época ainda do restaurante, um dia, ele já fazendo seguros comigo, né? Começou pelos automóveis, aí foi vida, enfim, foi fazendo. Ele me liga um dia e fala, André, você faz seguro de jet ski? Eu falei, rapaz, jet ski, eu nunca tinha feito, né? Aí, pô, Zé, não, porque posso ver, Zé, não faço, mas posso ver. O corretor querendo abraçar tudo. Né? Por quê, Zé? Não, porque meu filho comprou, tem um amigo do meu filho que comprou um jet ski e o meu filho comprou um outro igualzinho. E esse amigo que, né, falou de seguro e tal, pensei em você, vê aí pra mim. Tá bom, Zé. O que eu fiz? Eu fui atrás do meu parceiro, a seguradora que eu mais trabalhava, que era Porto na época, né? Porto, como é que é o seguro de jet ski? Tá bom, é 1.200, nunca me esqueço, R$1.200. Chega lá, Zé, R$1.200, você tá maluco? Pô, o amigo do meu filho acabou de comprar em outra companhia, pagou R$400.
Falei, Zé, não é possível, cara, tem alguma coisa diferente aí. Não, vê lá pra você ver, tal, qual companhia que foi? Foi a companhia tal. Voltei pro escritório, fui atrás da companhia tal. Vem cá, você tem, pô, que tinha, cara, 462, alguma coisa. Eu falei, caraca, é mesmo? Tá bom, Zé, tá bom, tá aqui. Né? Consegui. O que você falou, consegui, tá aqui. Ah, não, tá bom, tá fechado, tal. Beleza, fechou o seguro de jet ski. Passou, sei lá, 7 meses, enquanto vou no restaurante, o Zé, André, vem cá, o que foi? Roubaram o jet ski do Paulinho. Puta, é mesmo, Zé, como é que foi? Ah, na casa tal, vê lá pra mim, tá bom. Fui no escritório, olha, a minha assistente na época era a Flávia. Flávia, liga lá, tal. Não tem cobertura para roubo. Para roubo? Não tem cobertura, só abalroamento, afundamento. Nossa. Ele vai explicar. E agora como é que eu vou explicar? Quando eu fui nele, ele portuguesão, aquele cara enérgico, assim, né, agitado. Zé, vou ter que te falar uma coisa, não vai ter cobertura. O quê? Então eu quero que você me pague os 16 mil reais do jet ski, problema seu, você se vira. Falei, Zé, tem razão, a responsabilidade é minha, mas eu vou combinar uma coisa contigo aqui agora. Primeiro, você me induziu ao erro, porque quando eu te trouxe aquela outra, né, e que você me falou que o amigo do teu filho já tinha uma tal, e ninguém aqui falou em cobertura, falou em preço, eu errei, mas você me ajudou a errar. Claro. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar metade e você assume a outra metade. Porque eu quero ver se o amigo do teu filho lá, se o corretor dele ia fazer o mesmo. Mas então vamos fazer o seguinte, nós vamos rachar o prejuízo. Ele gostou tanto da minha sinceridade, que ele falou, pô, cara, faz aí, tá bom, vai. Eu não precisa me pagar. Deixa do jeito que tá. Ele viu o valor ali, né? Agora, entenda assim, ó, aí cai naquela conversa, né? Cara, quer abraçar tudo, quer fazer tudo, tem que saber falar um não, né? Enfim, eu hoje isso tudo vai dando experiência pra gente, né? Eu prefiro hoje, dependendo do risco, passar realmente para quem conheça, tentar focar no meu negócio, como é que eu ganho dinheiro com ele, porque muitas vezes você gasta tempo, não tem a garantia de que vai vender aquilo, gastou um baita de um tempo para pesquisar, e aí? Será que não é melhor ir aqui nesse caminho? Então... Eu estava falando com uma vendedora ontem, tinha uma reunião com ela, eu falei assim, o ponto que mais me deixou tranquilo para vender foi quando eu aprendi a falar, não faço a menor ideia. Porque quando o cliente sinceridade, fala, né? Fiança, cara, e eu faço muito fiança para pagar o pão industrial, aparecem umas coisas, no sinistro normalmente, né? Você acha que tem cobertura? Eu falei, não faço a menor ideia. Quanto tempo você me dá? 1 hora, 2 horas? Quanto mais tempo você me der, mais precisa vai ser a resposta. Mas nesse momento eu não tenho nenhuma. Mas, Thiago, e olha que legal que você está me falando, porque o especialista até isso, Thiago, mas essa informação que aí você vai atrás, você vai ficar sabendo. Então, você vai sendo especialista realmente nisso. Essa mesma dúvida você já vai saber sanar. Não é isso? A dúvida que torna ser especialista. Então, né? Assim, e aí, olha só que legal, ter um caminho, ter uma certa especialidade. Eu falo isso, né? Você aprender até mesmo ser especialista não só no teu produto, mas também no negócio do cliente. Escolher nichos de mercado a serem trabalhados. Verdade. Não é isso? Você me contou uma história aqui da clínica que tem um aparelho que custa tanto. Cara, você vai numa outra clínica... Você vai numa outra clínica agora e fala, vem cá, você tem aquele aparelho? Tenho, pô, lá precisa proteger, é caro. Sim. Olha o especialista levando vantagem, né? Não, você nichar não só produto, como também nichar cliente. Mercado, isso. É aquilo que você fala, pô, tá passeando no shopping, tem loja que você entra, tem loja que você não entra. Não é verdade? Por quê? Porque a loja... Eu vi uma vez uma matéria falando que a Louis Vuitton aumentou, assim, triplicou o preço da bolsa deles. Não é porque ela valia mais, é porque tinha gente que não era o público-alvo deles comprando a bolsa. Então, você fala assim, não, nosso nicho é outra... Olha aqui que estratégia, né? É meio estranho, mas... Mas é. André, pra gente finalizar, você que é dessa área de vendas, eu acho que assim, a venda ela é um instrumento primordial para o corretor, né? E falando de futuro... O corretor que está hoje com operação redonda ou que está arredondando a operação, que está legal e tal, quais são as tendências que você acha que ele tem que ver, que ele tem que acompanhar, que ele tem que aplicar, se ele achar que é o caso, na área de vendas, daqui para frente? De novo, Thiago, vou bater na pauta da tecnologia, ele começar a buscar novas formas, porque a forma de vender em algum momento, em respeito até ao próprio consumidor que também mudou, ele vai ter que se adaptar, então vamos trazer para a prática isso, né? Ele tem que começar a entender como é que funciona o LinkedIn, porque ali ele tem uma
uma forma de prospectar clientes diferente da se ele nunca usou, né? É diferente. Então, eu acho que ele tem que entrar mais na tecnologia. Vamos falar em inteligência artificial. Por que não usar cada vez mais a inteligência artificial, tentar se inteirar disso? Poxa, hoje você tem uma série de soluções aí. Então, eu acho que assim, as tendências que vêm pela frente é cada vez mais uso de tecnologia para ajudar o meu negócio a crescer, a continuar vendendo, respeitando, né, como que o consumidor também compra, e cada vez mais buscar conhecimento mesmo. Eu costumo dizer que conhecimento é a mola também, assim, é o que vai fazer você realmente se superar, porque outro dia eu vi também uma pessoa falando sobre isso, né? Se chegar para os vendedores que mais vendem um determinado produto, eu peguei os top, os 10 que mais vendem, né? E perguntar para ele, vem cá, amigo, como é que você consegue vender mais? Porque aí é aquela história, né? Uma coisa é você pular isso, outra coisa é pular isso. Quanto mais você vai ficando mais difícil o teu desafio, sim, né? Sim. Você já sou um bom vendedor, como é que eu consigo vender mais? E aí, como é que você consegue? Poxa vida, cara, não sei. Aí vem então, se você tivesse conhecimento, você faria para poder vender mais. Então, onde é que está a conversa aqui? Precisa ter conhecimento. É o conhecimento que vai alavancar. Então, eu acho que esse conhecimento hoje, também fruto de tecnologia, tem muita coisa para a gente. Tem muita coisa aí à disposição. Poxa, quantos conteúdos gratuitos você não pega hoje na internet? Esse aqui. É isso aqui, ó. Então buscar, não deixar. Então, tendências, cara, acho que isso não é nem uma tendência, nunca deixou de ser, tentar sempre atualização, não ficar parado no tempo. Meu jeito é assim, eu nunca fiz isso, vou continuar assado. Não, tem que ter modernidade, tem que ter tecnologia, tem que buscar um pouco mais de o que é essa inteligência artificial, o que é esse bicho de 7 cabeças. Tem que profissionalizar a minha equipe, como é que eu dou mais conhecimento para minha equipe? E aí, aproveitando de novo a brecha, a gente hoje tem na SEG, tem todo aí a gente trabalha muito para as seguradoras, para as cooperativas de crédito, onde a gente chega nos corretores muitas vezes através do segurador, da cooperativa, mas a gente também tem ali plataforma de ensino à distância, por exemplo, por que não usar mais a tecnologia para treinar e treinar meu funcionário? Claro. Quebrar o tabu, não, eu só gosto do curso presencial. Cara, só que o curso presencial é ótimo. Poxa vida, adoro. Só que você vai se deslocar, tem um preço. Poxa, por que você não pega 15 minutos por dia, liga o teu computador e assiste uma videoaula? Videoaula de 10 minutos, de 8 minutos. Então, a tendência é essa, olha, eu viver mais o mundo que hoje eu habito, que está mais voltado para isso, para você usar esses elementos todos, sempre buscando, né, crescimento, sem esquecer o raiz, sem esquecer o ser vendedor, sem esquecer, né, a nossa pegada, o relacionamento. Então, dessa forma. E graças a Deus a gente tem um produto que dá gosto de vender, né? Muito bom, muito bom. Função social muito grande, né? Então, putz, é o que eu falei, eu sou apaixonado, eu começo a falar, só falo assim, mas você gosta tanto de seguro? Eu gosto tanto que eu consumo todo dia. Eu também sou consumidor pleno e também adoro, e acho que a gente tem tudo para isso. E olha que legal, quanta oportunidade, né? Poder educar mais o nosso consumidor, falar da matéria não num tom vendedor, mas e sim num tom educacional mesmo. Olha o porquê disso, né? Olha como funciona, olha como é importante pegar os casos, porque hoje está tudo aí, né? Você pega os casos lá das enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul. Tragédia. Isso é assunto. Então, corretor, tenta entender um pouco melhor o que aconteceu lá, como é que foram as indenizações, como é que você pode orientar o teu cliente num caso semelhante a esse, de repente na cidade dele. Então tem muita coisa para a gente fazer, o desafio é enorme. E que bom que é assim, né? Tem muito mercado, tem muita coisa para ser feita e o corretor, não tenho dúvida, é peça fundamental também em tudo isso. Eu brinco que tem um pessoal que fala que quando eu cheguei aqui tudo era mato, né? A gente está com a roçadeira já começando ali. Cara, obrigado pela presença. Acho que o papo foi sensacional. Temos mais assunto para falar. Vamos ver se a gente marca um outro episódio também para você vir. Eu acho que essa área de vendas é uma área que a gente precisa falar, precisa expor. Boa. Tem, como eu falei, tem aquele preconceito, né? Mas agora inventaram um termo novo, que é SDR. Então agora você pode falar que não é vendedor, mas eu acho que é uma área, um pilar de qualquer empresa, e de corretora não seria diferente. Eu acho que você deu dicas valiosas. Eu sei que assistiu a gente, obrigado aí pela sua audiência. João também, sempre fazendo nosso suporte técnico impecável aqui. E
abro a palavra para você aí para se despedir do pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, Thiago. Mais uma vez eu falo aqui que para mim é um prazer também, assim, fiquei super feliz de você me fazer o convite, né? Eu também tenho essa preocupação de também tudo que é aquela história, né? Dou a receita, mas também tomo do remédio, né? A gente pega aqui dentro da minha área mesmo de treinamento, eu entendo assim, né? Eu comecei lá atrás, conforme eu já falei a minha história. Eu tenho hoje, eu vou usar como referência, são 6 livros publicados. O primeiro eu lancei em 2005. Pra você ter uma ideia, ainda há 20 anos atrás eu lancei um primeiro livro que fala sobre venda de seguros de vida. Eu tenho isso aí. Então, o que acontece, né? Eu também tenho aqui uma missão de tudo isso que eu estou falando aqui serve para mim, de também me manter atualizado, de também usar tecnologia, porque hoje, para pensar, muitas outras pessoas apareceram falando. Durante muito tempo eu fiquei assim, quase que, entre aspas, aí, né, soberano, sozinho, aí, fazia muita coisa, né? Tinha YouTube, não tinha nada, né? Era mais difícil, você camelou. Então, e aí hoje eu tenho uma série de outras pessoas com muito talento, com muito a entregar também, a concorrência aumentou muito, mas aí eu tô tomando do remédio aqui. Tem que se manter atualizado, tem que, sabe, verificar o que está vivendo o mundo hoje, como é que faz tudo isso. Então, a dica é essa. Fico feliz de poder estar aqui, de poder continuar sendo lembrado, essa é a minha satisfação, né? E dou o recado assim, vamos falar mais de venda sim, se quiser a gente monta alguma coisa, estou totalmente à disposição, como estudioso da venda que sou. Se preciso for agregar nisso, por favor, estou à disposição aí de quem quiser entrar em contato, enfim, falar sobre vendas. Para mim é um prazer, né? E tendo como especialidade esse nosso mercado. Então é isso. Estou aí à disposição, fico grato e vida que segue, desafio é grande. Vamos vender. É isso aí, vamos vender. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Valeu.